Então, né, pessoal, o plano motosserra do Javier Milei, o plano econômico desenvolvido por ele e sua equipe para acabar com a hiperinflação lá na Argentina, trazer estabilidade monetária e, por consequência, desenvolvimento econômico, né, porque o grande problema no momento é esse plano do Milei continua dando o que falar, uma grande repercussão, principalmente levando-se em conta as primeiras medidas que já foram anunciadas e colocadas em prática também. Lembremos que hoje, dia 16 de dezembro, é o 6º dia de mandato dele ainda, nem uma semana de governo Javier Milei tem ainda, mas já começou a tomar as medidas que ele se propôs a fazer, um plano de 14 pontos que eu já expliquei aqui no canal em detalhes, mas a coisa está acontecendo e, de forma geral, a repercussão na grande mídia, né, é uma coisa assim até vergonhosa, eu diria. Aqui no Brasil estou acompanhando, não sei como está sendo a repercussão lá na Argentina. O que eu sei é que o cidadão argentino está mais esperto que os brasileiros em relação a isso, porque eles entendem que é necessário fazer muitos sacrifícios nesse primeiro momento para corrigir o problema de décadas de socialismo, né? Então Javier Milei declarou aqui ontem, na sexta-feira, dia 15, ele fez um sorteio do último salário dele como deputado, porque ele sempre fez isso, nunca ficou com dinheiro, sempre sorteava, né? 2 anos como deputado, sempre fez isso, sempre exerceu essa forma aí, sei lá, de desapego material. Não sei qual é o motivo que ele faz isso, mas, enfim, ele declarou o seguinte: minha maior prioridade é acabar com a hiperinflação. E será que isso é realmente o mais importante? Já adianto para você que sim, é fundamental nesse momento que isso aconteça. Agora, qual é a repercussão disso na economia, das medidas econômicas que o Milei vai fazer, e como isso vai ser interpretado pela mídia, pela população de forma geral e por pessoas de outros países, como nós aqui no Brasil, é o que nós vamos conversar hoje. Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, vamos olhar aqui o que o Javier Milei disse, né, a respeito dessa questão, alguns trechos da fala aí, numa transmissão ao vivo no Instagram. Realmente o cara é tipo Bolsonaro mesmo, né, fazendo aquelas lives ali simples e tudo mais. Não aquele programinha lá do Conversa com o Presidente do Lula, né? Aquela coisa ensaiada e cara, é claro, né? Ele disse o seguinte: minha maior prioridade hoje é acabar com a hiperinflação. Ele disse aqui: fizemos um programa hiper-ortodoxo, né? Isso é verdade, é mais do que ortodoxo esse programa político dele aí, com forte ajuste fiscal para zerar o déficit financeiro. A partir de agora, quando reorganizarmos a economia, vamos começar a eliminar todas aquelas coisas que os libertários não gostam, né? Então, aqui ele tá mandando um recado para todo mundo que tá reclamando do que ele tá fazendo e tudo mais. Cadê o libertário? Cadê o ANCAP? Por que ele não chegou, acabou com o Estado via decreto, né? Então, o que ele tá falando aqui é o seguinte: prioridade dele é acabar com a hiperinflação. Depois que a coisa estiver estabilizada, aí sim fazer outras reformas, outras mudanças aí, do ponto de vista mais liberal na economia, né, mais próximo do libertarianismo. E por que isso é importante? Por que é fundamental acabar com a hiperinflação? Porque realmente esse cenário de você não ter sequer a regularidade nos preços é uma coisa que destrói a economia. Você sabe, se você entende de economia austríaca e tudo mais, que o preço é a informação mais importante da economia. Se você não tem preços estáveis, preços previsíveis, você não consegue planejar a economia. Como é que um empresário vai decidir um aumento nos negócios, aí uma ampliação do estoque, uma promoção no futuro, se ele não sabe como que vai ser a questão da inflação no futuro, o quanto os preços vão estar mais altos, o quanto a moeda vai estar desvalorizada até lá, né? Sendo que tem outro ponto aqui muito importante que o Javier Milei falou também. Sempre eu cito isso, sempre que eu tenho a oportunidade. A questão da inflação, você sabe muito bem, não é o aumento de preços, é o aumento da base monetária, mais dinheiro sendo impresso pelo governo ou criado digitalmente ali em meios eletrônicos e sendo despejado na economia. A questão dos subsídios explica isso muito bem, né? O governo argentino começou a imprimir dinheiro, lançar na economia para pagar as suas contas e tudo mais, fazer a sua politicagem, né? E aí isso aumentou os preços, porque a inflação é o aumento da base monetária, mas ela causa um efeito muito visível, muito perceptível
que é o aumento dos preços, mas esse aumento reflete uma inflação que já aconteceu. Então, os preços iam subindo, subindo. O que o governo argentino decidiu fazer? Vamos dar subsídios para os empresários para eles não subirem os preços. Então, vamos manter o preço estável ali. Isso vai dar prejuízo para os empresários. O governo vai subsidiar, vai dar dinheiro para os empresários. De onde que vem esse dinheiro? Da máquina de imprimir dinheiro. Então, retroalimenta esse ciclo da impressão do aumento da base monetária. Isso causa mais inflação no médio e no longo prazo, até no curto prazo, dado o cenário da Argentina, né? Lembrando, eu falei isso em várias oportunidades, antes da coisa toda degringolar de vez, que a Argentina já não estava dando conta de imprimir dinheiro fisicamente. Tinha que comprar aqui do Brasil e de outros países como o Chile as notas, as cédulas, porque não dava conta de imprimir. Tão grande era a demanda que eles tinham por mais moeda para despejar no mercado, né? Então, esse é o cenário, a coisa mais clara, mais correta a se dizer. Aumento da base monetária é a real inflação e não o aumento de preços, né? Então, o Javier Milei deu uma declaração aqui no meio dessas falas dele aí que eu achei, assim, assustadora, né? Que é o seguinte: a inflação do país cresce 1% ao dia, 1% ao dia, olha que coisa absurda, né? Certamente você se lembra na campanha eleitoral aqui no Brasil, no ano passado, que o Bolsonaro disse que a inflação mensal da Argentina era igual à inflação brasileira anual, né? E aí, na época lá, o pessoal verificou lá a checagem de fatos. Não, o Bolsonaro errou, mentiu, fake news, porque na verdade ali a inflação argentina mensal é 4% e a anual brasileira é 6%, sei lá, uma diferença assim. A Argentina já estava com 60%, 70% de inflação no índice oficial, uma grande palhaçada da grande mídia, mas a verdade é que hoje, se você considerar isso que o Javier Milei falou, a inflação da Argentina, não em um mês, em uma semana, é do tamanho da inflação anual aqui no Brasil. Uma situação totalmente descontrolada e com base nisso aqui, então, a inflação chegaria a quase 4.000% ao ano. Isso aqui é mais do que havia no Brasil na época da hiperinflação na virada dos anos 80 para os anos 90. Governo Sarney e governo Collor, né? Uma coisa assim assustadora e descontrolada. E a verdade é que o governo antigo, né, o governo anterior do Alberto Fernandes, o kirchnerismo, eles estavam maquiando esses dados. Todo mundo sabe disso, que eles estavam mantendo a inflação no patamar que ela era divulgada, que já era muito alto, acima dos 100%, previsto para ser 160% esse ano, mas o Javier Milei, obviamente, e até para fundamentar as suas medidas econômicas, ele vai tirar o véu de cima desses dados e mostrar a realidade, né? Então, uma inflação realmente galopante. E aí o pessoal na internet, inclusive, né? Eu vi isso em postagens no Twitter, ou X, como você preferir aí, jornais brasileiros noticiando a questão do aumento de preços lá na Argentina e o pessoal comentando ali, tá vendo só esse presidente doido, maluco chegando no poder, os preços estão subindo. Como o brasileiro ainda desconhece os fundamentos da economia, as noções mais básicas da economia, porque é o ponto, sim, tudo vai subir de preço na Argentina. O Javier Milei está cortando subsídios em absolutamente tudo, né? Esse título aqui da BBC, inclusive, diz isso de forma bastante clara, né? Algo que pode soar contraditório para quem não entende de economia. Porque acelerar a inflação na Argentina é parte do plano do novo líder do país. Lembrando que inflação aqui para eles é aumento de preços, né? Mas não, o que explica por que os preços vão subir agora é justamente a definição de inflação. Inflação é o aumento da base monetária. Isso já aconteceu. Javier Milei se comprometeu a não imprimir mais dinheiro ou a imprimir num ritmo menor, não continuar aquela loucura do governo anterior. A inflação já aconteceu, mas ela estava represada. Aliás, o aumento de preços estava represado por conta de medidas populistas que apenas agravavam a situação, retroalimentavam esse cenário. Eu expliquei aqui no começo do vídeo, né? Então, o que o Javier Milei foi tirar essas barreiras, o que ele fez foi tirar essas barreiras, deixar a coisa andar e os preços se ajustarem ao cenário inflacionário que já existe.
Então, esse aumento de preços que vai acontecer, está acontecendo nos alimentos, nos combustíveis, nos principais itens que estavam subsidiados pelo governo, isso vai acontecer não porque é reflexo do governo do Javier Milei que acabou de chegar aí, né? Não, obviamente não. Isso é um reflexo apenas do aumento da base monetária que aconteceu e que estava acumulado aí, represado há muito tempo. Javier Milei está tirando os subsídios justamente para não ter que ficar imprimindo dinheiro para dar para empresário para manter os preços baixos, sendo que esse dinheiro impresso aqui vai gerar mais inflação, vai fazer os preços subir e os subsídios vão ter que aumentar, vai ter que imprimir mais dinheiro, essa loucura em que a Argentina já está. Então sim, a hiperinflação, que se esses números do Javier Milei aqui estiverem corretos, isso é uma mega inflação, uma coisa nunca antes vista aqui na América Latina, né? Não sei se a Venezuela chegou nesse patamar para falar a verdade, mas aqui o padrão Brasil e Argentina era 1000%, 1500%, 1800%. Isso aqui nunca foi visto, não que eu me recorde, né? Então, se o cenário for esse atualmente, a economia da Argentina está muito pior do que o que a gente imaginava e o remédio vai ter que ser muito mais amargo. Então, sem dúvidas, Javier Milei está corretíssimo. O primeiro ataque que ele tem que fazer é contra a hiperinflação para segurar essa situação e evitar que os preços continuem subindo de forma descontrolada, não por meio de subsídios, mas sim colocando a casa em ordem. Depois que isso se estabilizar, a economia vai começar a girar novamente e aí ele vai poder fazer as suas medidas libertárias, reduzir o tamanho do Estado, já fez isso, né, mas fazer mais ainda, reduzir a mão pesada do Estado sobre a economia, deixar a economia voltar a crescer com uma situação econômica mais consolidada, né? Quem sabe depois de controlar a inflação, ele não dolariza a economia de uma vez e acaba com esse risco no futuro, não é? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.